Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre retração na economia do Estado. Uma pergunta, anunciada no primeiro bloco, seria a falta de um projeto de nação que atinge, obviamente, todo o Estado, a Federação. A situação do século passado é diferente dessa. Evidente que é, na tecnologia, na inovação, no crescimento, na mudança das pessoas, no choque cada vez maior de gerações, mas para administrar, que é o importante, não falta esse projeto? Bom, eu acho que antes de responder essa questão, ou tentar, todos nós tentarmos responder essa questão, gostaria de lembrar uma coisa. Tá? Nós estamos discutindo isso aí, tá? Lógico que o programa aqui, o Democracia, é muito bem planejado, parabéns, mas... Mérito da produção. A produção e ao apresentador também, né? Mas nós estamos conversando sobre isso agora, porque isso aí está doendo. Tá? E está doendo mais do que doía antes. Tá? Será que tem algum motivo para isso? Tá? Eu acredito que tenha. E os que forem contra o que eu vou falar, que me perdoem, mas eu tenho que falar. Tá? Existiu uma coisa no ano passado que foi uma brutal barbeiragem da política econômica brasileira, patrocinada pelo ex-ministro que foi sacado do cargo, Guido Mantega. Tá? Ele, por A mais B, ano eleitoral, tudo, ele resolveu dizer que a arrecadação pública ia crescer 3% em cima do crescimento da economia nacional. E isso aí não tinha consistência no ano passado, em 2014. O que acontece? Quando uma autoridade fazendária diz, vamos crescer 3%, vai lá o planejamento e vai dizer, opa, nós podemos gastar pelo menos 3% a mais. Isso aí na época era em torno mais ou menos de 40, 50 bilhões de reais. Tá? O que aconteceu? A arrecadação não cresceu, chegou em 0%, mas o gasto se manteve, o planejamento do gasto se manteve. Então aquele rombo, esses 40 ou 50 bilhões de reais a mais, tá, de erro de planejamento, virou um rombo dobrado de 80 a 100 bilhões de reais. E por isso que nesse momento nós estamos com tantas restrições de curto prazo também, tá, aumento de impostos, aumento de juros para financiar também máquina pública, não é só para a questão de segurar a inflação. Isso aí eu não acredito que seja só isso. E finalmente nós chegamos a um ponto no qual o varejo, a indústria, tá, e essencialmente os consumidores estão padecendo de uma barbeiragem de curto prazo. Essa barbeiragem de curto prazo é o que vem nos causando maior dor. Ou seja, se antes existia um torniquete apertando lentamente, isso existe, tá? Isso é uma questão estrutural, como a Patrícia muito bem fala. Tá? Essa barbeiragem do ano passado foi um corte na veia. E esse corte na veia estão tentando se administrar agora com medidas que, de acordo com os manuais de economia, são as mais corretas, são sofridas, mas mais corretas, mas necessariamente não são as únicas. Talvez seja o momento de pensar, poxa, como é que a gente vai corrigir a situação? Será que é aumentando imposto? Até o presidente da FCDL, recentemente, fez um alerta, o Vitor Augusto Koch. Ele disse, olha o que aconteceu em abril. Nós tivemos tarifaço desde outubro do ano passado. Tá? Abril continuou tarifas mais elevadas, seja de impostos, de retorno de IPI aos patamares anteriores, seja da CID, Imposto sobre Gasolina e Combustíveis. Mas, mesmo com esse aumento da carga fiscal, a arrecadação caiu 4%. O que nós estamos vendo? Que a sociedade, o setor produtivo, os consumidores já não estão conseguindo, tá? A economia já não está conseguindo saciar a necessidade de arrecadação do setor público, tá? Mediante uma despesa que ela é pouco administrável. Ou seja, até no início do ano eu fiquei muito feliz
quando as autoridades econômicas do país falaram, não, a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aos gastos de 2013. Aí se equilibra a questão. Acho que sim. Seria um retorno a um belo superávit primário e não teria tanta necessidade de aumento de impostos e outros tipos de tarifas. Mas, aquela coisa, no país, aí, quando se fala em corte de gastos publicamente, por outro lado, se aumenta mais impostos e nós vemos o Congresso Nacional discutindo um shopping center na Câmara dos Deputados, o Judiciário buscando um aumento de 80% na sua remuneração, e aí a coisa meio que sai do sério, lamento dizer. Bom, então... Depois vamos chegar ao projeto de nação. Tentando responder a tua pergunta, né? Com certeza o que a gente está vivendo hoje é resultado de escolhas recentes e errôneas, no caso brasileiro, e de escolhas feitas ao longo de décadas, no caso do Rio Grande do Sul, que levou essa questão de ter um problema de déficit crônico aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente está tentando resolver os nossos problemas de curto prazo, a gente está tentando conduzir a política fiscal num outro rumo, a gente está tentando controlar a inflação pelos instrumentos corretos. Pegando a tua fala, né, Starosta, talvez a gente não esteja fazendo, enquanto economia brasileira, tudo o que precisaria ser feito. A sociedade está pagando a maior parte desse ajuste, porque o governo não está fazendo também a parte dele. A parte dele, por exemplo, podia ser uma parte que seria talvez mais para dar um ânimo para a sociedade, dizendo, nós estamos juntos nessa, né? Tipo, hoje a gente tem aí 38 ministérios, quem sabe a gente reduz esses ministérios para dizer, o corte de fato em termos de gasto não seria tão relevante, mas é para dar um exemplo. É a sinalização. É a sinalização, né? Mas uma coisa que a gente precisa discutir é que será que a gente precisa do Estado brasileiro do jeito que ele foi desenhado nos últimos tempos? Será que não tem uma reforma batendo na nossa porta necessária, que é a reforma administrativa? Será que a gente pode, né, continuar tendo no Brasil um certo grupo de trabalhadores da iniciativa pública ganhando salários tão díspares em relação à média da sociedade brasileira? Será que a gente consegue ser tão permissivo, tão benevolente em certos tipos de regramento a acesso a benefícios, né? Por exemplo, se a gente olha hoje em dia, né, a gente tem uma política muito voltada para a ideia de que a gente tem que dar assistência para as pessoas idosas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, projetos não, a gente tem programas que assistem idosos em situação de pobreza, mas a gente assiste as crianças em situação de pobreza de uma maneira muito diferenciada e com valores infinitamente menores, né? Então, por exemplo, um idoso que vive numa situação de pobreza, ele se cadastra e consegue ser apto a receber até um salário mínimo. Uma criança numa situação de pobreza, ela vai receber um Bolsa Família, né? Então, tipo, a gente trata cidadãos diferentes de maneira diferente. Então, o que a gente precisa pensar aqui no Estado brasileiro é você olhar e dizer assim, a gente tem que olhar para o passado e ver as coisas do passado. Mas a gente também tem que olhar para o futuro e pensar, será que a gente é ainda o mesmo Brasil que a gente era antes? Num país que tem mais de 200 milhões de habitantes, que tem uma pirâmide etária que modificou um demasiado, né? Fazer educação não é mais construir escola. Fazer educação é melhorar a qualidade da escola. A gente faz muita saúde, né? Gasta bastante com saúde preventiva, mas a gente vai ter cada vez uma população maior de idosos que vai se cada vez mais usar dinheiro em saúde curativa, que é infinitamente mais cara. Nessa questão dos gastos correntes crescerem, cada vez sobra menos recurso para se fazer investimento, que garante crescimento futuro. Se o Estado não consegue ser um indutor da economia porque ele não tem perna para isso, ele não tem dinheiro para isso e nem tem conhecimento para fazer tudo o que é necessário, a gente precisa avançar para o âmbito das concessões. Mas concessões não podem ser feitas com o único fim arrecadatório. Concessões têm que funcionar para ajudar a iniciativa privada a produzir mais, a gerar mais renda, a gerar empregos de qualidade, para que as pessoas permaneçam consumindo. Então, o que a gente tem que começar a criar são conceitos suprapartidários que não pensem na próxima eleição, mas que se pense de fato o futuro. Nessa casa foi apresentado um projeto agora da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul.
nessa lei se repete uma série de coisas que já estão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal Federal. Mas se diz o seguinte, olha, nós vamos ter que fazer as despesas crescerem num ritmo inferior às receitas. Porque se a gente não fizer isso, a gente está sempre desenhando o colapso do dia seguinte. Então, a gente precisa de reformas institucionais, a gente precisa criar instituições que sejam capazes de garantir o nosso crescimento do futuro. Por favor. Não, conforme a Patrícia estava falando, né, é muito mais fácil aumentar impostos, né, do que reduzir gastos. Só que o impacto ele é totalmente o inverso, porque a população ela sente, ela vê cada vez mais a redução do poder de compra, ela vê que cada vez mais ela está ficando mais pobre e o governo está ali porque é muito fácil. Por que eu vou parar de gastar se eu posso aumentar imposto? Então, vamos fazer as concessões, tem um limite. Entendeu? Não, vamos abrir concessões agora, vamos arrecadar isso. Mas vai ficar fazendo isso sempre. Então, precisa ser olhada essa questão dos gastos, porque assim, poxa, nós temos hoje, a nível federal, 39 ministérios. Se eu for listar aqui, eu não sei dizer os 39, porque para que 39 ministérios? O que fazem esses 39 ministérios hoje para a população? O que eles estão agregando para a população? Que não estão trabalhando num planejamento próprio, de gastos próprios, para poder melhorar a população que colocou eles lá, né? Somos nós que colocamos eles lá. Bom, nesse ponto eu gostaria de chamar o nosso moderador aí ao debate, porque no intervalo ele falou uma coisa, que desde os anos 30 não se fez um trabalho sério de planejamento orçamentário, de planejamento econômico do Brasil. Ao que parece, tá? Não sei se as meninas aqui vão concordar, manual de economia é um calhamaço assim, parece que pegaram, rasgaram a metade, deixaram valendo só a parte de arrecadação, a parte de planejamento foi pro lixo, tem que se reescrever isso aí, e é uma questão urgente. É uma questão urgente, eu lamentavelmente vou declinar desse convite à participação ao debate, me coloco à disposição de qualquer veículo de comunicação para fazer isso, mas não posso distorcer aqui a minha atividade. Mas é apenas uma lembrança, com a observância rigorosa da época, Patrícia. Houve em 30 condições naturais, emocionais, principalmente emocionais do país, para a criação de um projeto de nação e crédito da população, pequeno, até 2 anos, até a Revolução Paulista, para que isso fosse posto em prática, para enfrentar os desafios da época, notadamente a industrialização necessária ao país. As circunstâncias hoje são outras, as pessoas são diferentes, mas o que provocou isto? Esta distorção na natureza do político tradicional, que deixou de ser alguém preocupado em fazer carreira, sim, política, através de projetos de longo prazo, para que esse imediatismo fosse o dominante. Eu não sou cientista política, né? Essa resposta talvez eu não tenha. Mas uma coisa que eu lamento enquanto cidadã que eu sou, é que se perdeu um pouco desse senso, né? De entender que a pessoa que vai para a carreira política, ela está se comprometendo a desenhar o futuro de gerações, né? E que decisões tomadas hoje são pagas no futuro, né? Por exemplo, os políticos de 30 anos atrás desenharam a realidade que o Rio Grande do Sul vive hoje, né? Só que a questão é que o que os políticos precisam entender, e isso é culpa nossa também enquanto sociedade não lembrá-los, né? É que essas decisões que eles tomam hoje, muitas vezes com vistas à próxima eleição, têm consequências danosíssimas para a sociedade brasileira. Então, hoje em dia, o que eu acredito que a gente precisaria fazer de uma maneira quase que imediata é sentar e pensar na dimensão que a coisa pública tomou na vida das pessoas, né? A gente tem que ter um Estado que ele não pode viver por ele ou para ele. Hoje a gente tem um sistema tributário que ele está mais preocupado em arrecadar do que ser capaz, de fato, de ser um incentivador da capacidade produtiva na economia. O que é um retrocesso aos tempos da coroa. Isso. Exatamente. Não é uma evolução.
E, infelizmente, quando a gente olha, por exemplo, dentro da economia brasileira, vamos pegar de novo, ressaltar os tempos da coroa, né? Quando a gente fala muitas vezes que a gente teve uma colonização, né, que extraiu muito dos nossos recursos, levou coisas embora, né? A gente esquece muitas vezes o que ela deixou aqui, né? E ela deixou aqui, às vezes, práticas muito ruins. A prática de que eu preciso me aproximar do poder público para conseguir a vantagem, que eu preciso me aproximar do poder público para entender melhor como eu vou funcionar, para eu conseguir ter o acesso ao financiamento, para ter o acesso a determinada compra pública, a determinada licitação e assim por diante. A valorização da vassalagem. Isso. A gente é um Estado que, ao longo do tempo, a gente criou uma série de dificuldades para conseguir vender facilidades. Então, quando a gente começa a ter um ambiente econômico em que as pessoas gastam mais tempo, muitas vezes, pensando como é que elas vão se proteger de potenciais passivos tributários, potenciais passivos trabalhistas, ou tentando entender como é que elas vão pagar os tributos que elas têm que pagar, do que pensando em como é que elas vão produzir de fato, a gente perde competitividade da sociedade. Então, a grande questão é que a gente tem que começar a parar de discutir a questão de mais direitos, mais direitos, mais direitos, mais direitos, e repensar no sentido de, será que os direitos que a gente tem ainda são adequados? Será que a estrutura de pagamento do funcionalismo público e de contratações, será que ela é adequada? Será que dentro da sociedade a gente conseguiu reconhecer que os tipos de trabalho e emprego hoje não são mais os mesmos que a gente tinha no passado? Será que as habilidades que a gente dá para as crianças nas nossas escolas são as mesmas que a gente precisava há 20 anos atrás? Será que a gente não tem que mudar isso? Enquanto a gente não conseguir parar e pensar isso, mas não olhando cada um para o seu próprio umbigo, né? Que é o mais difícil talvez, né? Mas pensando nas próximas gerações, eu acho que a gente está fadado a viver isso. É isso, assim, a gente vê muito no ensino superior, que o ensino superior ele está acompanhando. Né? Ele está acompanhando a dinâmica das novas gerações, a dinâmica das necessidades do mercado, mas é aquela história, o aluno quando chega para nós no ensino superior, ele vem de uma base, e muitas vezes essa base, né, porque hoje a universidade não, pelo menos assim, a universidade a qual eu trabalho, é uma universidade que recebe alunos tanto provenientes de escola pública ou privada, como todas as outras universidades. Então, assim... Qual é a tua universidade? A Unicinos, sou professora da Unicinos. E formei na Unicinos também. Então, assim, é uma universidade... a gente recebe essa base de alunos e muitas vezes, assim, eles vêm com esse conceito de... como é que eu posso explicar? Que não, uma coisa muito precária. É o conceito de formação e não de aprendizado, não é? Então é uma coisa assim muito precária. É a busca da certificação. Que às vezes, exatamente, entrar para a universidade para ter um diploma e não para ter a formação. E isso não é um conceito só dentro da universidade. Quando eu estive no meu mestrado, eu tive colegas de mestrado que estavam buscando um diploma para melhorar a sua remuneração dentro da universidade. Então existe uma mentalidade em cima disso que às vezes... É que nem a questão do concurso público. As pessoas não fazem, não digo todas, mas muita gente faz concurso público pela estabilidade, não por ter o perfil de ser um juiz, de ser um funcionário público. Então, assim, aquela situação, larga-se o amor de lado, aquilo que tu gosta de fazer, para pensar na questão da remuneração propriamente dita, e muitas vezes aí o que nós temos? Profissionais... que fazem atendimentos precários. Nós temos instituições hoje, muitas instituições públicas que a gente vê o atendimento que eles dão à população, porque isso está na mídia, não sou eu que estou falando, a gente vê todos os dias. Então, tem que ter assim, não, vamos lá na base. Eu penso na base, eu acho que a base ela precisa ser organizada, porque quando a gente organiza a base, isso a gente vê nos países mais desenvolvidos, né? Onde tem uma base bem feita, o país, o crescimento, o desenvolvimento, ele vem naturalmente, que é o que a gente precisa fazer aqui hoje. Hoje, todos nós precisamos trabalhar mais com a base, nós precisamos trabalhar com a nossa, pensar nas nossas próximas gerações, e não pensar no nosso hoje, porque o nosso hoje já foi pensado, como a Patrícia falou, já foi pensado.
E agora nós temos que começar a pensar nessa base para a gente poder ter próximas gerações com uma outra qualidade e mais distante dos problemas que a gente está vivendo hoje. Bom, trazendo o que a Simone acabou de dizer, isso aí tudo se expressa, acredito eu, num número que o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, trouxe à tona semana passada. O Brasil é um dos 30 países que mais arrecadam no mundo. Tá? Mas o Brasil também é o país cujo retorno dessa arrecadação em serviços à população é o pior desses 30. Ou seja, está tudo aí, Simone, está tudo aí o que você acabou de falar. Ou seja, se existe um desvirtuamento da base filosófica até da formação profissional de quem vai nos atender no guichê de vários lugares das repartições públicas, nós acabamos padecendo, além dos problemas sérios de planejamento, de um problema de base educacional que existe realmente e que acaba tornando o nosso país cada vez menos eficiente. Mas, Batista, você colocou, em um certo momento da sua conversa, um interesse especial sobre a repercussão dessa crise no setor de construção civil e no setor de automotivo. Eu vejo o seguinte: construção civil entra por um âmbito relacionado à questão macroeconômica brasileira, tá? Ou seja, nós sabemos aí que, acredito eu, existia uma bolha imobiliária, os preços estavam muito inflacionados. No momento em que tem restrições ao crédito, restrições ao consumo, a velocidade de venda dos imóveis cai, baixa e vem a reacomodação. E há uma reacomodação, inclusive uma redução de recursos da Caixa Federal no Minha Casa Minha Vida. Isso está acontecendo, é uma nova reacomodação para baixo. Mas, por outro lado, o que está se observando? No varejo, como nós vamos ver no setor motor. Tem mais 2 minutos para complementar a participação por hoje. Então, vamos mudar o assunto, já que continua nesse. Rapidinho. No varejo, a venda de material de construção se mantém, de automóveis não se mantém por alguns outros fatores, que seja esgotamento da capacidade de crédito e também um crescimento muito grande da compra de carros de anos anteriores. Parece que houve uma grande renovação de frota, isso aí uma hora ia ter que dar uma parada. Mas o que eu diria aos telespectadores? Aqui nós falamos muito de dores. Eu acho que não é ninguém aqui gostaria de falar de dores. Mas o fato nós estamos com uma unha encravada no pé, mas será que a gente pode confundir essa unha encravada com uma perna quebrada? Vamos às proporções, minha gente. Tá? Nós vamos ver que na crise mundial, aquela famosa de 1998-99, o comércio mundial, que era o termômetro da coisa, mostrava uma queda de 1/4 das exportações globais. E todo mundo toma essas dores. Quanto se repercutiu na riqueza dos países, o PIB mundial não chegou a cair 1,2%. E para vocês, consumidores, para vocês, lojistas, eu falo o seguinte: antes de assumir essas dores, olhem ao seu redor e vejam no seu município, no seu bairro, o que realmente está acontecendo para, aí sim, redimensionar as atividades. Será que todas essas notícias ruins, elas vão repercutir exatamente nessa intensidade no seu negócio, no seu hábito de consumo? A previsão de queda do PIB brasileiro pelo próprio Banco Central está em torno de 1,3%, pode chegar a 2%. Mas pensem nisso, vamos ver que talvez a dor não seja tão forte assim. Muito obrigado, Eduardo Starosta, pela participação na Democracia da TV Assembleia. Simone Magalhães. Bom, estamos num momento de alerta, né? Eu acho que a população precisa estar consciente disso. Essa questão do consumo é uma coisa que precisa estar alertado, né? Eu acho que as famílias precisam fazer os seus controles orçamentários com muito cuidado, né? Cuidar o endividamento, cartão de crédito, cheque especial, porque hoje, além, né, da inflação que nós estamos tendo, que está aumentando o custo de vida, nós temos o pseudo medo do desemprego.
Então, porque voltou a assombrar, né? Tá aí a indústria automotiva que está, né, que tá mostrando isso pra gente. Então, a economia é uma coisa meio de cascata. Se começa a diminuir o consumo, vai diminuir a produção da indústria, que vai ter que reduzir seus gastos, que vai demitir, e por aí vai. Então, é uma cascata. Eu penso que hoje nós precisamos ficar muito atentos, não só a população, né, o consumidor final, mas também como o empresariado, olhar as estratégicas dentro desse mercado que a gente está vivendo hoje, porque realmente é um momento de muita cautela, porque se não tiver cautela agora, provavelmente vai ter grandes problemas para o futuro. Muito obrigado, Simone Magalhães, do Conselho Regional de Economia, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando estamos falando sobre a retração na economia do Estado. Eduardo Starosta representou mais uma vez aqui a Federação FCDL no nosso programa, um representante digno, que temos o prazer de receber sempre. Obrigado, Gil. Patrícia Palermo. Nunca me chamaram assim. Bom, então, para terminar, eu também agradeço em nome da FEComércio o convite para participar hoje aqui nessa nossa discussão e dizer que o que a gente vive hoje é resultado das escolhas que os nossos governantes fizeram no passado recente, no caso brasileiro, mais distante ainda, mas de forma continuada no caso do Rio Grande do Sul. Mas a boa notícia, principalmente no caso brasileiro, é que a gente reverteu uma série de coisas que levaram a gente para o ponto que a gente se encontra hoje. Então, se a gente vive um momento crítico, pode ter certeza, né, que se não fossem as medidas tomadas nesse momento, a situação seria muito pior num futuro muito próximo. Então, o que a gente está tentando fazer em termos de condução de política econômica nesse momento na economia brasileira é tentar recuperar uma grande confiança que foi perdida na questão da política econômica, na transparência fiscal e tentar reequilibrar as contas públicas. Como num grande pileque que se tomou nos últimos anos, a gente vai viver os próximos 4 anos de uma ressaca, né? O que se espera aí é um crescimento médio de PIB em torno de 1% entre esses 4 anos que a gente vai vivenciar, começando aqui em 2015. Para os comerciantes, eu queria deixar uma palavra no seguinte sentido. Usando as palavras da Simone, nós estamos vivendo sim um período de cautela, né, de controle de gastos, de decisões mais acertadas de investimento. O que se precisa tentar é que, no momento de crescimento baixo, a concorrência se acirra. Concorrência acirrada leva à competição por clientes. Tentem manter seus clientes, controlem o fluxo de caixa, controlem seus estoques. Muito obrigado, Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio, pela participação do Democracia. Importante a notícia final. Tudo é passageiro. É bom saber enfrentar.